Bom, Cavinha, e continuando aí os nossos vídeos agora que a gente vai gravar rotineiramente, e vamos falar um pouquinho mais sobre o tema do Enem, que foi o desafio para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. A gente tem que falar da história do baririense, do herói baririense Mário Fava, e o Leônidas e o Francisco, obviamente, com a carreteira pan-americana, porque eles encontraram diversas vezes com povos tradicionais não só do Brasil como da América Latina, e as comunidades, né, tanto as comunidades de dentro das próprias cidades, funcionários públicos, exércitos, mas também as comunidades tradicionais ajudaram eles por onde eles passaram, né? Com certeza. Nesses 10 anos de viagem, eles tiveram muitos contatos com os indígenas das três Américas, né? Melhor dizendo, das América do Sul, Central e do Norte. Eu acho que não teve esse contato com indígenas, porque já estavam nos Estados Unidos. No Brasil, eles já tiveram os primeiros contatos com os indígenas logo de cara, quando entraram no Mato Grosso do Sul. Eles ficaram perdidos ali no Vale do Rio Doce, e os indígenas é que auxiliaram os expedicionários a encontrarem novamente o caminho. É bom que se diga que os índios aqui do Mato Grosso do Sul eram da tribo dos Chavantes. E um episódio mais interessante dos indígenas nesse momento, de encontro com os indígenas nesse momento, foi quando eles chegaram no Pantanal, e num determinado momento eles estavam com as barracas armadas e tal, e uma onça pintada, que era um animal muito comum nas matas do Brasil naquele momento, selva, né, atacou um cão. E é bom que se diga que atacou um cão que os acompanhava. E, na verdade, foram 10 cães durante esses 10 anos, né? Pode-se dizer que um cão por ano. Mas, enfim, a onça atacou o cão, e o Mário Fava pegou uma Winchester 44, atirou na onça, mas não acertou. E a onça, como dizia o caboclo, ela se voltou na fumaça, né? A onça voltou na fumaça, atrapalhando a visão do Mário. E ela atacou o Mário, derrubou, o Mário bateu a cabeça, desmaiou, e nesse momento o Francisco e o Leônidas e um indígena que estavam ali junto conseguiram abater a onça em cima do Mário. Uma das primeiras vezes que realmente os índios tiveram auxiliando os três expedicionários. E a partir daí os expedicionários seguiram viagem, né? Foram de Ponta Porã para o Paraguai, Argentina, passaram muito rapidamente dando uma olhadinha no Chile e no Uruguai. E a parte mais interessante nesse sentido dos povos tradicionais foi finalmente quando eles chegaram no Peru, na Cordilheira dos Andes. Então, a altura da Cordilheira dos Andes, isso a mais de 4.000 metros de altitude, isso aí acima das nuvens, né? Na Cordilheira, aquelas montanhas enormes, simplesmente acaba o combustível, acaba o óleo lubrificante do motor e também as câmaras de ar. E eles não tinham, sem esses três elementos, eles não tinham como voltar e nem continuar a viagem. Mas nesse momento eles pararam numa das aldeias indígenas mais uma vez, e nesse momento os índios ali no Peru eram os quichuas. E o Mário viu que um dos indígenas estava tomando uma bebida, os indígenas estavam tomando uma bebida e ficando assim alegres, né? E aparentemente sim com mais calor, porque acima das nuvens, a temperatura abaixo de zero, mas eles estavam dessa forma. E o Mário, muito curioso, quis experimentar o que eles estavam tomando. E quando ele colocou aquela bebida na boca, ele sentiu um forte teor de álcool, etanol. E aí ele ficou sabendo que aquela bebida era chicha, que é feita como se fosse a nossa cachaça, a nossa pinga. Só que ela é feita a partir da fermentação do milho preto. E aí está quase que etanol puro, ela é muito mais forte que a nossa cachaça. Perdido por perdido, ele já tinha algum conhecimento de que álcool poderia no futuro ser um combustível para os motores da explosão. Experimentou, colocou uma parte de chicha, que é a cachaça dos índios, misturou com querosene para dar um pouquinho de oleosidade naquele álcool, e rodou a manivela e o carro simplesmente funcionou. Ou seja, resolveu o problema do combustível, porque cada aldeia indígena dali para frente era como se fosse um posto de combustível, né? Porque todos os índios
fabricava essa mesma bebida. Então acabou o problema do combustível, resolveu, melhor dizendo, o problema do combustível. E depois eles derreteram gordura de porco, do mato e de lhama, que é um animal silvestre daquela região também. Misturou também derreteu, misturou com querosene, colocou no cárter e o motor também funcionou. Outro problema resolvido. E as câmaras de ar, que estavam praticamente todas as 4 destruídas, ele encheu os pneus com capim, mato seco, areia e rodou por mais 400 quilômetros. E foi nesse período que eles passaram por 2 situações extremamente perigosas. Num determinado momento, o Mário, dirigindo a caminhonete em São Paulo, caiu no despenhadeiro e escreveu o Leônidas no seu diário de viagem que era um despenhadeiro de aproximadamente 500 metros de profundidade. E o carro foi caindo, tudo que tinha dentro da caminhonete se perdeu, mas felizmente o carro ficou preso numa forquilha de uma grande árvore. E quem é que os trouxe para a terra firme novamente? Mais uma vez, os indígenas, né? E com cordas, etc., conseguiram trazer o carro para terreno seco. Aí o Mário, muito machucado, esperou-se um tempo até ele se recuperar e a viagem continuou. E continuou, mas infelizmente logo teve uma grande pausa de 4 meses e novamente os indígenas precisaram auxiliar os expedicionários, senão, como a gente costuma dizer aqui na visitação, a viagem tinha acabado ali. Ao entrar na Colômbia, foi pela primeira vez que eles adentraram a floresta amazônica. Se hoje a floresta amazônica ainda é difícil de ser penetrada, imagine naquela época que não existia absolutamente nada. E eles ficaram perdidos durante 4 meses e acabou comida, enfim, e eles iam morrer. Nesse momento, descreve o Leônidas no seu diário de viagem. O Leônidas era o comandante da expedição, que ele faz a seguinte anotação, abre aspas: desta viagem só nos resta a última aventura, a morte. Por quê? Sem comida, já estavam ficando muito fracos. E a floresta, um calor terrível, ele dizia que eles ficavam com o corpo todo coberto, os braços, pernas, todas cobertas com insetos de todos os tipos. Imaginem vocês, se eles já estavam fracos, e esses insetos que os sugavam o pouco de energia que eles tinham, inclusive eles entravam na água para se libertar um pouco desses insetos, mas quando saía era a mesma coisa, e eles iam realmente morrer. Mais uma vez, indígenas daquela região, Chibchas, que era a tribo da Colômbia, eles encontraram perdidos, prestes a morrer, e os levaram para uma fazenda que existia ali alguns quilômetros na frente, e os expedicionários ficaram ali 3 ou 4 meses se recuperando para poder continuar essa viagem. Continuaram a viagem, chegaram até a Costa Rica, cruzaram ali o Panamá, só que o Francisco foi lá e teve uma péssima ideia, que foi nadar numa cachoeira que tinha um animal selvagem por lá, né, Cavinha? Exatamente. Vamos lembrar aqui um pouquinho daquele episódio da onça, né? Eles abateram a onça e ficaram com a pele do animal. Enfim, quando chegaram próximo de uma lagoa, com uma cachoeira, muito calor, os 3 foram se refrescar um pouco. E o Mário e o Francisco, inadvertidamente, a hora que saiu da água, sentou-se no local e não olhou, e tinha ali uma serpente muito venenosa que picou na sua coxa direita. E naquele momento, mais uma vez, ali existia um índio. O índio estava sempre, quase em todas as ocasiões, como guias, né? Os índios conheciam muito a floresta. E ocorreu um fato interessante: quando a cobra picou, antes dela tirar suas presas da coxa, o Mário pegou ela pela cabeça e segurou, e depois abateu essa serpente. E o índio, quando viu a serpente, ele disse: essa é a cobra mais venenosa que existe nas nossas florestas, com certeza ele não vai suportar. Mas ele conhecia, a uma certa distância dali, 1 dia, 2 dias dali, de onde eles estavam, uma aldeia indígena.
E nesse período, até chegar nessa aldeia indígena, foi o Mário que cuidou sempre do Francisco, porque passou a ter febre, muita dor, e o Mário que foi cuidando do Francisco. E finalmente chegaram nessa aldeia indígena. Os índios eram da nação Terrabás. E nessa aldeia existia uma índia, muito idosa, que tinha todo o conhecimento milenar da medicina indígena e de rezas e orações e danças, que era como eles conseguiam curar algumas doenças que eles tinham. E ao chegar, quando chegaram, levaram para onde estava essa índia. Ela olhou, fez ali uma medicação com folhas, ervas e tal, uma seragem, e fez um curativo para curar esse ferimento. E nesse momento, enquanto ela estava fazendo, ela olhou para os carros e viu que tinha a pele da onça em cima da carroceria. E ela perguntou para o Francisco: quem matou o tigre? Ela disse o tigre porque para os indígenas a onça pintada era chamada de tigre. E tigre era um animal sagrado para os índios, né? Protetor das florestas e tal. E ela perguntou quem matou o tigre. E o Francisco falou: fui eu que abati, porque para salvar a vida do Mário. Aí ela falou assim: então já sei o que aconteceu. Vocês mataram o tigre, mas não mataram o espírito dele. E o espírito do tigre, isso na crença indígena, que eu não duvido, está perseguindo você para se vingar da morte dele. E por isso que ele achou a cobra para se vingar dele. Aí, em vista disso, ela fez uma dança, ela fez algumas orações e disse ao Francisco: agora você está liberto, você pode continuar a viagem, que você está plenamente curado. Mais uma vez, os indígenas auxiliando os 3 expedicionários. Então a gente vê dessa forma, né, até que o misticismo dos indígenas, eles entram, né, na história dos expedicionários, a pagelança, a dança, os rituais. É uma questão de crença, mas eu costumo dizer que, acreditem ou não, a partir do momento que o Francisco pediu perdão para a selva, para a mata, para a onça e queimou a pele dela, a viagem ficou muito mais fácil. Eles foram para a América Central, passaram por Honduras, El Salvador, e foi tudo muito fácil para eles, né, de certa forma, perto do que eles já tinham passado. Só que eles encontraram um último desafio que precisou novamente do auxílio dos indígenas, que foi atravessar os rios da Guatemala para o México. Então, na Guatemala foi o último contato que eles tiveram com os indígenas. Eles chegaram próximo de um rio. Aliás, é bom que se diga, nós não dissemos isso antes, nessa grande aventura que foram 10 anos, eles passaram por mais de 200 rios. Está registrado nos diários que eles fizeram mais de 200 pontes para atravessar assim, pequenos riachos e tal. Então, olha o trabalho que eles tiveram. E sempre, com certeza, existiam tanto o trabalho dos indígenas como os de caiçaras, de pessoas que moravam beirando esses rios, né? Que nós não podemos esquecer de dizer também. Mas quando chegaram nesse rio, que era um pouco mais largo, não havia como fazer a travessia. Procuraram um local onde a água era um baixio e a água mal não chegava a cobrir os pneus dos carros, e era de um solo até que suportasse o peso dos automóveis sem afundar. O que eles fizeram? Tiraram o motor tanto da caminhonete quanto do sedã, colocaram na carroceria da caminhonete, porque se entrasse e os motores molhassem, acabou a viagem. E puxado por bois, né, nós temos uma fotografia mostrando isso, eles atravessaram com bois puxando os carros com correntes, e os indígenas atrás empurrando esses carros. Então esse foi o último contato que eles tiveram com indígenas durante essa grande viagem. E quem quiser vir conhecer o nosso museu um dia, poderá ver aqui, nós fizemos uma exposição para homenagear os indígenas. E nós escolhemos ali 4 ou 5 momentos que nós descrevemos aqui, como foram os principais contatos com os indígenas, amistosos sempre. Eles tiveram sempre muito amizade, sempre receberam muito auxílio dos indígenas. E nós fizemos esse painel exatamente para homenagear os indígenas que tanto os auxiliaram nessa grande viagem.
Então é isso, pessoal. Ficou claro nessas histórias que o Cavinha contou que os indígenas, até mesmo caiçaras, ribeirinhos, todos os moradores de comunidades locais e povos tradicionais da América Latina auxiliaram o Mário Fava, o Leônidas Borges de Oliveira, o Francisco Lopes da Cruz na construção da maior rodovia do planeta na carretera pan-americana. E se você quer conhecer mais sobre essa história, saber todos os detalhes e algumas coisas até que a gente só conta para quem vem aqui, tem que visitar o museu. Mas antes de eu falar sobre o museu, Cavinha vai deixar um tchau para vocês. Eu vou falar para vocês se lembrarem de se inscrever no canal, curtir o conteúdo, obviamente e compartilhar com seus amigos. E eu vou deixar o Cavinha aqui fazer a despedida para vocês. Mais uma vez a gente agradece a presença de vocês, a audiência de vocês. Estaremos aqui para os próximos capítulos, que serão muitos, não só com a história da carreteira, mas como histórias da nossa cidade também. Até mais.